Compartilhar aqui. Então, a situação é a seguinte, né? Semana passada nós falamos de métodos não supervisionados, falou de clustering e detecção de anomalia, bem rápido, né? Aí ficou a tarefa de clustering para vocês. Algumas pessoas entraram em contato comigo que estavam tendo dificuldades em alguns métodos ali de alguns dos datasets de clustering, em particular o último ali, né? Mas só para deixar claro, todos têm uma resposta com uma quantidade pré-definida ali de clusters, tá? Então, fica aí a cargo de vocês tentar encontrar aí, alguns eu respondi, dei algumas dicas adicionais ali de quem não estava conseguindo, né? Outros eu dei algumas orientações mais específicas com relação ao uso do Elbow Method lá e até uma própria visualização em 2D para ajudar. Mas, enfim, só para adiantar que todos têm solução, tá? Na aula de hoje eu vou falar só sobre redes neurais, então eu vou explicar um tipo de rede neural só e um mecanismo de treinamento desses modelos. Rede neural, na verdade, pode ser usada em qualquer contexto, pode ser usado em contexto não supervisionado, supervisionado, para clustering, para classificação, para regressão, então tem um uso genérico, né? Então, por conta disso que eu deixei uma aula particular só para ela aqui, mais para o final. Tá? Vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira eu vou apresentar as redes neurais, na segunda eu vou mostrar como é que é o treinamento, basicamente o funcionamento de um método de backpropagation. E aí eu vou deixar aqui um link para um exercício mais simples aqui com rede neural, só para vocês darem uma praticada aqui num dos frameworks. Vou propor uma alternativa aqui ao scikit-learn, caso vocês queiram usar um framework diferente do scikit-learn. Então, vou mostrar aqui algumas sugestões para vocês aí, com relação a esses frameworks alternativos, tá? Com relação ao fluxo aqui, eu vou me concentrar em apresentar os exemplos, principalmente para classificação, tá? Em alguns momentos para regressão, mas o uso disso aqui é importante deixar claro desde já que ele é mais genérico do que só classificação regressão, tá? Então, vou usar os exemplos de classificação, mas fica aí a ressalva que vocês podem usar para regressão, cluster e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com uma definição mais ampla de redes neurais, tá? Em geral, a gente usa o seguinte termo para se referir a essas redes aqui, eu vou tentar seguir ele, só para vocês terem essa definição mais clara, tá? Estão me ouvindo bem aí, né? Sim, senhor, tá dando para ouvir bem, sim. Então, normalmente, esses modelos são definidos dessa maneira, né? São modelos, em geral, chamados... Esse que eu vou me explicar nessa aula, tá? Isso aqui não é uma disciplina de redes neurais, tá? Já adiantando que existem outras disciplinas só disso aqui no CPGI, né? Tem uma disciplina só de redes neurais e tem uma disciplina de Deep Learning que usa como base redes neurais, tá? Mas eu vou usar a nomenclatura geral para esse tipo de rede que a gente vai ver nessa aula em particular, que são as chamadas Deep Feed-Forward Neural Networks. Tá? Essa é a estrutura de rede que a gente vai estudar aqui. Eu vou tentar quebrar isso aqui e explicar basicamente como que funciona cada parte desse tipo de modelo. Tá? Em geral, ela é feed-forward, né, ou pode ser feed-forward, porque a informação ela flui da entrada, processa pela rede e gera uma saída. Então, tem uma entrada aqui, uma saída aqui, a informação vem da esquerda para a direita, sempre nesse sentido aqui único, né, para esse tipo de modelo que a gente vai ver. Então, entra, processa na rede neural e gera uma saída. Né? E as camadas de processamento aqui, como vocês vão ver na aula aqui, ao longo da aula hoje, podem ter várias camadas de processamento. Então, eu posso ter, sei lá, uma camada, duas, 10, N camadas de processamento aqui. Essas camadas são sempre
subsequentes, né? Então, a segunda vem depois da primeira, a terceira vem depois da segunda, e por aí vai, né? Processando sempre a informação nesse fluxo da esquerda para a direita. Tá? Ela é uma network porque basicamente a gente vai ter uma entrada, então a entrada são as features, esse X aqui a gente pode entender como as features que a gente está trabalhando, né, no modelo. Essas features são processadas pela primeira camada da rede neural. A saída desse processamento é processada pela segunda, vamos supor que é uma rede neural que tem 3 camadas, né? A saída dessa primeira operação é processada pela segunda camada, e a saída dessa segunda camada é processada pela terceira para gerar uma saída da rede. Então, ela é uma rede justamente porque ela processa as informações nessa estrutura de uma rede de processamento mesmo, né? Que é sequencial, né? Por ela ser uma rede feed-forward. Ela é deep porque, em geral, a gente pode ter uma, duas ou N camadas, né? Eu posso ter 10, 100, 200 camadas nessa rede neural, né? Então, essa profundidade também dá a característica dela ser um modelo deep, e é daí que vem toda a denominação de deep learning. É daqui que é a origem do termo deep learning e os modelos associados a isso. Como eu disse, esse aqui não é o foco da nossa disciplina, mas como isso aqui é a base para essas estruturas, eu estou comentando aqui que essas redes também podem ser usadas no contexto de Deep Learning. Tá? Então, a profundidade da rede, ou seja, quanto mais camadas eu tenho de processamento aqui, maior é o meu sequenciamento desse processamento, né? E mais profunda vai ser essa rede neural. Tá? E aí, a última definição, ela é neural, né? Porque ela tem uma certa... Ou teve, né, no início, né? Eu não vou contar esse histórico aqui, porque é um pouco longo, né? Mas pelo menos no início, lá na década de 80, quando esses primeiros modelos começaram a se popularizar, a ideia era tentar se assemelhar ali ao que seria um neurônio matemático inspirado num neurônio biológico, né? Já falei um pouquinho sobre esse modelo quando eu falei do Perceptron, tá? E basicamente a ideia geral desses modelos parte lá do Perceptron para o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, eu vou tentar recapitular o Perceptron, vou voltar lá no Perceptron, vou usar ele como base aqui, e ver como que a gente constrói essas redes mais complexas a partir do Perceptron. Tá? E, é claro, ele é um modelo não linear, tá? E vocês vão ver aonde que essa não linearidade entra ao longo da discussão aqui das redes neurais, tá? Então, recapitulando o que era o Perceptron, tá? Só para a gente ficar com esse link aí do que seria esse neurônio artificial. Então, o Perceptron ele tem lá várias entradas, são as features para nós, né? Essas features são ponderadas cada uma pelo seu peso, tá? A gente também tem um bias, né? Que é aquela história do WTX mais W0, né? O WT é a ponderação dos pesos pelas entradas, produto interno, né? E esse W0 aqui, ou B, é o bias, né? Então, isso aqui gera uma equação de reta, de plano ou de hiperplano, né? Uma equação geral, né? E normalmente a gente tem também na saída aqui um limitador, né? Algo que satura esse valor entre 0 e 1, então tem uma função φ que é aplicada em cima disso aqui, que limita lá entre 0 e 1, ou entre -1 e 1, a saída desse percepto, né? Mas, em geral, esse modelo é um modelo linear, é uma reta, um plano, um hiperplano, né? Uma separação, pensando num problema de classificação, que vai ser o que eu mais vou usar aqui hoje, é uma separação, então, do nosso espaço em diferentes regiões, né? Bom, esse cara aqui, então, ele tem as suas limitações. Se a gente for treinar no algoritmo tradicional do Perceptron lá, a gente já viu algumas dessas limitações, já discutiu algumas coisas aqui, né? E uma das limitações claras dele aqui seria, por exemplo, se eu estivesse resolvendo um problema de ou exclusivo, né? Vamos supor que quando eu tenho zero ou exclusivo com zero, minha saída é zero. Então, eu teria esse pontinho aqui, né? Se for um ou exclusivo com um, também é zero. O operador ou exclusivo lógico lá, né? Então, estaria aqui a outra saída, né? Aí, para qualquer outro caso, ele é sempre um, né? Então, estaria aqui, vou desenhar com X, né? Aqui estaria um,
e aqui estaria 1 também. Né? Se eu estivesse tentando construir um classificador para separar o x da bolinha, ou seja, o resultado de um caso do outro aqui, né, do exclusivo, usando esses 4 exemplos, eu não conseguiria fazer isso com uma única reta, né? Se eu colocasse uma reta aqui, eu separo só essa, mas essa eu erro, né? Mesma coisa acontece aqui. Eu precisaria, por exemplo, de duas retas, né? Então, uma reta separando a parte de cima aqui e outra reta separando a parte de baixo para que eu tenha a classificação correta na saída do ou exclusivo, né? Então, pensando que eu tenho uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e x aqui, representando as duas classes, né? Então, eu precisaria de duas retas. Uma única reta não seria suficiente para fazer essa separação. E é aqui que é a principal motivação para a gente começar a construir coisas mais complexas a partir dessas unidades mais básicas que são o perceptron. Então, se eu parar para pensar intuitivamente, né? Se um perceptron, se um neurônio, ele é uma reta, então eu poderia ter um perceptron aqui para modelar essa reta, poderia ter outro perceptron aqui para modelar essa segunda reta, né? E aí, combinando esses dois perceptrons aqui, eu poderia gerar um resultado final de classificação que combina essas duas retas. Eu estou combinando dois modelos que individualmente são lineares, mas quando eu misturo as duas coisas, isso aqui é não linear, né? Essas duas retas aqui geram uma separação não linear do espaço, né? Então, essa que é a principal motivação, tá? Então, por exemplo, imagine que eu venho aqui, então eu vou construir esse perceptron, tá? Eu vou fazer o perceptron da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um neurônio para representar uma reta, um neurônio para representar outra reta, e um terceiro neurônio aqui para fazer a combinação desses dois. Tá? Porque eu tenho uma forma de ponderar a combinação dessas duas retas. Né? Então, aqui coloca a separação num ponto, aqui coloca a separação em outro, e aí aqui eu vou gerar essa combinação para montar esse neurônio 3 aqui. Né? Vamos supor que eu tenha, ainda aqui é o problema do exclusivo, tá? Então, se eu coloco 0 e 0 aqui, eu quero que a minha entrada dê 0, né? Se eu coloco 1 e 1, eu também quero que ela dê 0, e qualquer coisa que eu faça diferente, né? 0, 0 ou exclusivo 1 vai dar 1, e 1, 0 vai dar 1. Tá? Então, vamos supor que eu tenha os parâmetros da rede, que são os pesos, né, que conectam, nesse caso, a entrada até uma saída intermediária, e depois essa saída intermediária até a saída final, né? Vamos supor que eu conheço todos esses pesos aqui, né? Eu sei quanto que esses pesos todos aqui valem, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário, ó. Vamos imaginar o cenário que eu tenho, sei lá, um nessa entrada aqui e um nessa outra entrada aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou ir propagando essa informação no esquema feed-forward, né? Da esquerda para a direita. Então, vai ser, pegando esse primeiro caso aqui, 1 vezes 1, tá? Vai gerar esse ponto aqui. Tá? Então, eu vou separar essa conta aqui só para mostrar para vocês. A entrada aqui, né? Vezes esse peso, vai chegar a esse ponto aqui. E o que mais que vem nesse ponto aqui? Nesse ponto vem a outra entrada que também vale 1, então eu vou somar esse 1 com esse outro peso aqui que vale 1, então é 1 vezes 1, então esse vezes esse vai para cá também, e para cá também vem uma outra entrada que é mais 1 vezes menos 1,5, que é o bias, né? Todo mundo tem os seus pesos e o bias, que é o modelo do perceptron que a gente já viu anteriormente, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou ter que valor? Eu vou ter 1 mais 1 que dá 2, menos meio que dá meio, né? Então, tá aqui 0,5. Aí eu passo por uma função não linear. Tá? O que que é essa função linear? É um saturador. Pode ser uma sigmoide, pode ser... Qualquer saturador pode ser utilizado aqui. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses caras aí. E esse cara pode ser o quê? Bom, pode usar uma função bem simples aqui, né? Se for positivo, ele vira
se for negativo, ele vira zero. Então, ao passar esse 0,5 por esse saturador, o que eu vou ter aqui, como ele é positivo, ele seria, por exemplo, 1. Tá? Aí eu vou continuar essa propagação dessa informação. Ó. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. E aí teria que fazer a mesma coisa desse neurônio de baixo aqui, né? Propagando essa informação até gerar a saída final. Tá? Mas eu vou fazer um esquema diferente aqui. Eu vou tentar deixar do jeito que está aqui e vou dar uns 5 minutos para vocês tentarem fazer isso aí na mão. Tá? Tentem vocês fazer essa continha aí para ver o que vocês conseguem chegar. Colocando essas duas entradas, um e um aqui, veja o que vocês obtêm na saída, depois troca para 1 e 0, sei lá. Faz algumas análises aqui para ver se você consegue reconstruir essa tabela aqui na saída dessa rede neural, dada por esses pesos e esses valores. Tá? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho sobre isso aqui. Até para não ficar só eu falando aqui. Eu tenho até uma resposta nessa sequência aí, mas eu vou deixar vocês tentarem aí. Qualquer coisa, vão me perguntando aí, pessoal. Deixa eu só abaixar um volume aqui, só um pouquinho. Beleza, eu voltei aqui. Vou deixar de novo aqui para vocês fazerem os cálculos e qualquer coisa vão me perguntando aí. Estão conseguindo aí, pessoal? Alguma pergunta? Conseguiram entender o que eu quis dizer aí com essa combinação de cálculos? Tipo, profesor, está saindo, no caso, as entradas são binárias, né? Uhum. Está saindo tipo um negativo, né? Antes das funções. É, por isso que tem esse saturador aqui, né? Sim. Ou, Para tudo aquilo que é negativo vira zero, tudo aquilo que for maior que zero fica um, né?
Vou colocar dois casos aqui só para tentar ajudar você, ou pelo menos um, para tentar ajudar vocês aqui, ó. Que é o caso colocando um e um, né? Então, esse um vem para cá, então fiz a multiplicação do que chega nesse ponto aqui, né? Um vezes um, mais um vezes meio, que é esse bias, né? Então, esse ponto aqui dá um, passa pelo saturador, continua um. Aqui é um vezes um, mais um vezes um também, né? Eu deixei as cores aqui para vocês poderem acompanhar, né? Mais um vezes um e meio, menos um e meio que é do bias, deu meio, vem um para cá. Um vezes um mais um vezes menos 2 mais um vezes menos meio vai dar menos 1,5. Saturador, tudo aquilo que é negativo vai valer zero, retorna zero. Pode fazer um outro caso aqui, só para você se convencer com um outro cenário, por exemplo, 1 e 0, né? 1 e 0, para ver se ele dá 1 aqui, né? Talvez com esse exemplo aqui vocês consigam fazer rapidinho, só para vocês se convencerem aqui desse fluxo e tentar pegar mais ou menos a ideia de uma rede neural, né? Esse eu acho que eu não tenho aqui. Não tenho. Conseguiram chegar aí, pessoal, no resultado? Conseguiram se convencer? Alguma dúvida aí? Alguém não acompanhou aí alguma etapa do processo? Então, perguntas? Então tá, então olha só, o que que a gente fez, né? A gente combinou dois modelos lineares, então tem uma reta aqui, outra reta aqui, e a gente consegue separar as classes x da bolinha aqui, né? Usando a combinação de dois modelos lineares, com três neurônios, né? E a gente consegue fazer a separação, então, da classificação combinando vários perceptrons. Então, isso significa que se eu fizer uma combinação desses vários perceptrons, se eu aumentar isso aqui, né, colocar mais neurônios, colocar mais perceptrons, eu consigo construir coisas mais complexas. Eventualmente, eu posso ter até, sei lá, vamos supor que a minha classe X está aqui e a minha classe bolinha está aqui, eu posso ir combinando classificadores lineares, né, ou chamado linear por partes, né, piecewise linear, né, colocar um perceptron aqui, colocar outro perceptron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, de tal maneira que eu consigo uma separação não linear entre essas duas classes, né. Isso dá origem, então, a uma coisa chamada multilayer perceptron, que é uma rede desse tipo aqui, né, que é a rede, exatamente a rede que a gente está vendo na aula de hoje, uma Deep Feed-Forward Neural Network, que tem um outro nome historicamente, né, por conta dessa origem a partir do perceptron, que é uma rede chamada multilayer perceptron. O que essa rede tem? Cada neurônio é um perceptron, ou seja, recebe as entradas, pondera com os pesos, soma com o bias local e joga a informação para frente, né? Seja essa informação num neurônio ligado à entrada ou um neurônio que está ligado a outro neurônio, né? Ele recebe essa informação e joga adiante, sempre do fluxo da entrada para a saída, né? Então, eu tenho aqui na esquerda as minhas features, e aqui na saída eu tenho o resultado, por exemplo, se for um problema de classificação, vamos supor que eu estou trabalhando num problema de classificação de três classes aqui, né? Cada neurônio é relativo a uma classe naquela notação lá que a gente já usou antes do one-hot encoding, né?
Então, nessa anotação do one-hot encoding, eu tenho aqui, se for a classe 1 é 100, se for a classe 2 é 010, se for a classe 3, 001. Né? Então, eu tenho a mesma quantidade de neurônios de acordo com a saída que eu tenho, se for um problema de classificação. Tá? Se for regressão, em geral é um neurônio só, né? Porque é um valor real, então é apenas um neurônio. Se for outro tipo de modelo, aí começa a ser mais específico, foge do nosso escopo agora, eu não quero entrar nessa discussão. Mas então, eu recebo as features como entrada, cada neurônio desse aqui processa a informação e manda adiante. Eu posso ter várias camadas de neurônios, então tem a primeira camada, a segunda camada e a camada de saída, além da entrada, né? E eu posso ter tantos neurônios quanto eu quiser em cada camada. Isso é um hiperparâmetro. Então, o número de neurônios, ele é um hiperparâmetro, ou seja, eu é quem tem que escolher esse cara, de alguma maneira, né? A melhor maneira, já adiantando, é via grid search com cross-validation, que é o que a gente já fez em outros casos. Né? Então, recebe a entrada, processa, manda adiante. Né? Como que ele processa? WTX mais W0. Cada neurônio desse aqui é uma equação de reta desse tipo aqui. Então, por isso que se eu tenho vários desses neurônios, eu consigo construir separações bem não lineares e até suaves aqui, né? De separação entre classes, como eu mostrei no meu desenho anterior lá, né? Então, eu consigo esse tipo de construção. Tá? Então, o nome dessa rede é Multilayer Perceptron, MLP, né? Ou Deep Feed Forward Neural Network. Então, a gente pode usar esses dois termos aqui para se referir basicamente à mesma coisa. Tá? Dúvidas até aí, pessoal? Deu para acompanhar? Deu para entender esse caminho? Deu sim, senhor. Tá. Então, aí a questão que permanece é o seguinte, né? Beleza, aqui eu mostrei uma rede já com os pesos pré-definidos, né? Mas a pergunta principal é como que eu defino esses valores, né? Então, como que eu sei que aqui é melhor pôr -2 e não -3? Aqui é melhor pôr +1 ao invés de 100? E por aí vai, né? Como que eu defino os pesos? Como que eu defino cada WTX mais W0? Ou seja, quanto que vale esse cara aqui? E quanto que vale esse cara aqui, né? Que tá aqui, né? Esse e esse, né? Mais esse aqui. Quanto que esses caras têm que valer para cada um daqueles neurônios, para cada um dos perceptrons que eu tenho na minha rede neural? Então, para isso, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, a gente precisa definir qual é a loss function ou a cost function aqui, né? Então, cost ou loss, a mesma coisa para nós. Ou seja, o que eu vou tentar minimizar aqui, né, para tentar determinar esses pesos. Mais ou menos a mesma coisa que a gente já fez para todos os outros modelos de machine learning, né? A gente também precisa definir qual é a arquitetura da rede neural, qual que é a característica da saída, qual que é a característica das camadas ocultas, e depois, efetivamente, como treinar essa rede neural, né? Que aí vai dar origem a um negócio chamado backpropagation, que eu vou explicar para vocês no segundo bloco dessa aula de hoje. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre as loss functions que a gente usa na rede neural e vou falar sobre definição de arquitetura. Tá? E aí, a partir disso aí, a gente vai definir as próximas coisas que a gente precisa para daí treinar uma rede neural completamente. Tá? Então, vamos começar com as loss function. Tá? Então, loss function é basicamente uma medida do que a gente quer fazer na saída da rede neural em relação ao que a gente quer. Então, a loss function, em geral, ela está associada aqui à saída da rede neural. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei uma determinada entrada aqui, qualquer, dos meus dados, tá? Fui propagando a informação, igual vocês fizeram aqui, e ele gerou uma saída. Vamos supor que eu estou num problema de classificação, por exemplo. E a minha classificação tem 3 classes, como eu falei para vocês anteriormente, só para eu aproveitar o desenho. Então, eu tenho uma determinada entrada lá, qualquer, x1, sei lá, que vai gerar uma saída na rede neural em um determinado instante, que eu espero que aquele x1 esteja associado à classe 1. Então, por exemplo, aqui vai ser 1, 0 e 0.
Esse aqui é o meu valor esperado, né? O y verdadeiro, tá? Quando eu rodo a rede neural, né, com esse x1 em um determinado instante, ele vai gerar um valor de saída, um y estimado, por exemplo, tá? Em geral, isso aqui é tudo normalizado entre 0 e 1 na saída de uma rede neural para classificação, e aí ele vai dar alguma coisa tipo assim, ó, 0,6, 0,2 e 0,2, tá? A soma aqui tem que ser unitária para isso aqui ter uma interpretação relacionada à probabilidade. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que o meu y estimado fique o mais perto possível do meu y verdadeiro, né? Então, eu quero tentar minimizar essa diferença. Eu quero que, à medida que eu vá treinando a rede neural, esse cara aqui vai ficando, sei lá, mais perto de 0,1 ali, né? 0,99, sei lá, que vai dar 0,01, e que esse cara vai tendendo a zero. Ou seja, ele vai cada vez mais se aproximando ao meu valor verdadeiro. Então, eu preciso ter uma medida de erro aqui, como a gente já fez em outros modelos, né? Entre aquilo que eu tenho como verdadeiro, né? Ou o meu label verdadeiro, ou o meu ground, ground truth, né? Termo mais usual em redes neurais aqui, né? E o que a minha rede está estimando. Eu quero que ao longo do processo de treinamento, que já adiantando vai ser baseado em gradiente também, como a gente já fez antes, eu quero que ao longo do processo de treinamento, esse cara vá ficando cada vez mais perto de 1, esse cada vez mais perto de 0 e esse cada vez mais perto de 0. E para fazer isso, eu tenho que ter uma medida, né? Do quão longe eu tô do que eu quero ter, né? Então, para fazer isso, a gente usa uma loss function, tá? Aí, as loss functions que a gente vai usar aqui em redes neurais são basicamente as loss functions que a gente usa a gente já usou em outros contextos. Por exemplo, se eu tiver um problema de classificação, tá, binária, ou seja, classe 0 ou 1, eu posso usar a loss logística, que é lá da Logistic Regression. Então, essa loss aqui não é nova para vocês, é a mesma loss que a gente já usou no modelo chamado Logistic Regression. E eu já mostrei para vocês lá nas aulas anteriores que isso aqui representa um erro de classificação, né? Se vocês não lembrarem, vocês podem voltar depois lá e recapitular o que que essa loss significa. Basicamente, um erro de classificação. Então, se eu minimizar essa loss aqui, eu minimizo o erro de classificação e vou me aproximar daquilo que eu estou buscando, tá? Se eu tiver um problema multiclasse, tem uma generalização dessa loss aqui, que é a chamada cross entropy loss, né? Que é basicamente essa continha que estou fazendo aqui, ó. O y verdadeiro e o y estimado, né? Então, chapéuzinho é o estimado, o sem chapéu é o verdadeiro. Então, eu minimizo isso aqui, é a mesma coisa que eu minimizar esse mesmo problema binário aqui, mas quando eu tenho mais do que duas classes, 3, 4, 5, por aí vai, tá? No fim das contas, o que essas loss estão medindo para a gente é erro de classificação, né? E aí, quando eu minimizo essa loss, eu melhoro o meu resultado final do modelo, tá? Se eu estiver trabalhando com outro tipo de loss, por exemplo, de regressão, vou entrar nesse link aqui só para mostrar para vocês. Aí eu tenho várias outras formas de calcular a loss function. Então, sei lá, se for um problema de regressão, eu posso usar o MSE, que a gente já usou antes, né? Que é basicamente subtrair um do outro, elevar ao quadrado e fazer uma média. Pode ser o valor absoluto, e por aí vai, né? Tem várias alternativas aqui de loss se a gente estiver trabalhando com outros problemas. Então, existem loss functions que são mais adequadas para a classificação, que em geral são essas duas aqui, e existem outras loss functions que são mais apropriadas para problemas de regressão. Eu deixei uma lista aqui só para vocês terem essa referência. Em geral, não tem nada muito diferente do que a gente já viu antes, a gente só vai usar essas loss functions que a gente já trabalhou em outro contexto, agora adaptada a esse cenário da rede neural. Mas, basicamente, o que a loss vai fazer é minimizar um erro, seja ele de classificação, seja ele de regressão, tá? Esse gráfico aqui eu não vou detalhar muito, porque eu falei pouco sobre a range loss, então não quero confundir muito vocês. Até aí, pessoal, tá claro essa ideia da loss aí? Dá para entender o que ela significa? Alguma pergunta?
Aí, a segunda parte do problema é, beleza, eu já defini aqui qual vai ser a minha loss function. Então, se eu estou num problema de classificação, vamos supor que isso aqui é classificação, e eu tenho 3 classes, como eu falei para vocês, né? Então, qual é a loss que eu uso aqui? Se é um problema de classificação multiclasse, em geral, é a tal da cross-entry, tá? Que é aquela que eu mostrei no slide anterior, tá? Que mede basicamente um erro de classificação. Quanto maior o erro, maior vai ser o valor da loss. Quanto menor o erro, menor o valor da loss. Beleza. Aí, feito isso aqui, eu defini a parte final da minha rede neural, agora eu preciso definir a arquitetura da rede neural. Então, eu preciso dizer, em linhas gerais, quantas camadas eu vou ter. Essas camadas, em geral, são chamadas camadas ocultas, né? Então, eu vou ter sempre a camada de entrada, que são as minhas features, tá? Então, sempre vou ter essa camada de entrada aqui, e sempre vou ter a camada de saída, que é essa output layer, que vai dizer se é classificação ou se é regressão, né? Então, eu sempre tenho que ter essas 2 camadas aqui, não tem como escapar. Mas o que eu posso definir, então, é quantas camadas escondidas eu vou ter, quantas hidden layers eu vou ter aqui no meu modelo. Eu posso ter 2, posso ter 1, posso ter 10, por aí vai, né? Quanto mais camadas escondidas eu tiver, mais profundo vai ser esse modelo de rede neural. Maior vai ser a profundidade dessa rede. E também, em cada camada oculta, eu posso definir a quantidade de neurônios, né? Então, eu posso dizer lá, eu tenho, sei lá, na primeira camada oculta 1 neurônio, 2, e por aí vai. Não sei se alguém perguntou alguma coisa, pode falar. Sou eu, professor. Na verdade, que é uma pergunta meio dupla. Aí, nessa imagem, a correção dos pesos, ela vai acontecer a cada entrada, eu confiro a saída e atualizo pesos, ou eu faço tipo como a da Line, que eu rodo uma época toda para daí fazer o cômputo daquele erro e depois atualizo? Eu não falei do treinamento ainda, tá? Ah, Treinamento é a segunda metade da aula, eu nem vou adiantar isso aí para não tá. confundir, tá? Então, essa resposta eu vou pedir para você esperar um pouco aí, que eu vou falar sobre ela depois, tá? Não. Então, a segunda pergunta era exatamente, porque eu ia Tá. perguntar em relação, assim, se a gente se preocupa com os pesos das camadas ocultas ou a gente só faz a atualização da camada mais externa? Eu tenho que fazer esse controle de camada a camada? Então, essa segunda eu vou adiantar já, porque talvez ela seja importante para o entendimento de algumas outras coisas, né? Mas só para você entender o treinamento da rede neural, né? O processo de treinamento ali, né? Escrevi em inglês e falei em português, misturei as coisas, mas tudo bem. O treinamento dela aqui, o que significa treinar uma rede neural? Eu ajustar cada um desses pesos que está aqui, ó. Cada setinha que está aqui vai ter que ter o seu valor ajustado. Se eu for voltar lá no meu exemplo anterior, aqui no Shore, né? Cada carinha desse aqui, ele teve que ser ajustado para chegar nesse valor. Então, o treinamento da rede neural significa dizer quanto que vale todos esses pesos aqui, que estão representados no desenho, e alguns que eu não estou representando no desenho, que são os bias, né? Então, cada neurônio desse aqui, além dos pesos que estão chegando nele, ele também tem o seu bias aqui, que é sempre uma entrada de mais um, multiplicada por um determinado peso do bias, né? Que é o valor dele isoladamente, que é o bias aqui, né? Tá? Então, todo mundo vai ser treinado. Beleza? Beleza, mas tudo bem, a gente vai ver mais na frente, mas assim, é que eu tenho uma parcela de contribuição de erro em cada uma dessas camadas, né? Porque esse Uhum, sinal vai propagando, cada vez que ele passa numa camada ou atravessa uma setinha aí, uhum, tem um erro que vai se propagando. sim. Assim, eu fico pensando que eu tenho que fazer esse ajuste depois meio que proporcional, né? Algumas camadas erram mais que as outras, eu tenho que saber isso, não é? Isso é o algoritmo que vai cuidar para você. Tá? Ah, Então, o que pode acontecer é você ter mais pesos ou mais neurônios do que você precisava ter. Né? Eventualmente, você não precisaria toda aquela estrutura da rede neural para você chegar no resultado que você tem. Mas isso aí abre brecha para um outro universo de escolhas aqui, né? Que é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Mas, em princípio, você não vai se meter
nessa importância de cada neurônio, tá? Isso aí o próprio backpropagation vai tentar dar conta para você, tá? Se ele vai resolver isso integralmente ou não, aí é papo um outro nível de discussão que foge um pouquinho do nosso escopo nesse primeiro momento, tá? Beleza. Profesor, Ese loss function é definido por camada, né? Não. A loss function, ela só é calculada no final aqui, ó. Tá? Então, como que ela é calculada? Eu coloco uma entrada qualquer aqui, faço todo esse processo de cálculo na rede neural e vai gerar uma saída. Por exemplo, aquele 0,6, 0,2 e 0,2 que eu falei. Só que o que eu queria não é 0,6, 0,2, 0,2, é 1, 0, 0. Aí eu calculo a loss function em relação a isso, né? Qual que é a diferença do que eu estou estimando para o que eu queria estimar? E aí eu vou dar um valor. Por exemplo, esse erro aqui vai ser, sei lá, 2,3. Beleza. Então, esse é a quantidade de erro que eu tenho por esse erro cometido aqui. Tá? Aí o algoritmo de treinamento da rede neural vai tentar ir atualizando cada um desses pezinhos aqui, ó, cada um desses caras aqui, para que a próxima vez que eu passar aquele mesmo cara lá pela rede neural, ele esteja um pouco melhor. Por exemplo, vai estar 0,8, 0,1 e 0,1. Aí esse erro vai dar, sei lá, 1,7. Aí depende da conta da loss function, né? Você teria que fazer a conta aqui para... Estou inventando esse valor só para ilustrar, tá? Aí, beleza, deu 1,7, eu vou continuar treinando, vou atualizando todos os pesos da rede neural de todas as etapas, e aí ele vai na outra iteração, daqui a algumas iterações, vai dar 0,95, 0,25 e por aí vai, né? Então, ele vai sempre melhorando essa estimativa, tá? Então, a loss function, ela só é calculada na última camada da rede neural. Tá? Professor, tipo, os ativadores podem ser diferentes por camada, isso sim. Pode, eu já vou falar sobre eles, tá? Então, segura aí que eu já respondo essa pergunta. Acho que teve alguma outra pessoa falando alguma coisa aí que eu perdi. Assim, só uma dúvida que surgiu ali nessa resposta, professor. Então, o que vai me garantir que, só para ver se eu estou acompanhando, que vai garantir que nessa atualização dos pesos, a próxima passada que eu der, o erro vai estar diminuindo, é porque eu vou usar uma descida em gradiente? Sim. Porque caso contrário, eu podia ficar em loop, né? Hora eu aumento o erro, hora eu diminuo o erro, né? Sim, você vai ter um gradiente, né? Que vai estar sempre tentando minimizar aquele erro, né? O gradiente vai te conduzir ao caminho que minimiza o erro, tá? Então, é uma descida em gradiente. Não, já respondendo, né? Esse é o mecanismo de treino no rede neural. Só que ela tem um macete para fazer descida em gradiente que eu já vou explicar, tá? Então, não é trivial calcular o gradiente aqui, porque tem algumas complicações. Mas o treinamento é esse aí. Beleza. Eric, ficou claro, então, aí o lance da loss? É porque eu lembro que para cada método de classificação tínhamos um tipo de loss function, né? Então, como o loss function agora se calcula ao final, e temos várias camadas que podem ter diferentes funções de ativação. Então, aí ficou a dúvida se tipo uma camada tiver um tipo de ativador diferente que outro, então aí o loss function só já se tem um geral, embora se tenha diferentes funções de ativação, que nunca entendi. Só tem um loss function no final. Então, eu vou colocar matematicamente que talvez isso vai ficar um pouco mais claro para você. Tá? Então, como que é a operação matemática dessa arquitetura que a gente definiu? Então, eu preciso dizer quantas camadas escondidas eu tenho e quantos neurônios eu tenho por camada escondida aqui, né? Então, essa é a minha definição da arquitetura. Vamos supor que eu defini essa arquitetura aqui e cheguei nessa solução. Beleza, matematicamente, como é que isso aqui se resolve? A propagação da informação é da esquerda para a direita, né? Então, eu vou recebendo as entradas, multiplicando pelos pesos e gerando as saídas de cada neurônio. Se eu for fazer, por exemplo, a operação dessa camada inteira aqui, ó, que seria a primeira camada escondida, né, esse H1, tá? O que ele tem, né? Ele tem, então, uma saída para cada neurônio, então isso vai ser um vetor, por isso que tá
está em negrito aqui, né? E aí eu tenho que processar a minha entrada por todos esses pesos que estão aqui, né? Então eu tenho o meu vetor x, que é a entrada, um vetorzinho aqui, né? E ele é multiplicado por todos esses pesos aqui, que é uma matriz, né? De todas essas entradas contra todos os neurônios da primeira camada. Então isso aqui vai gerar uma matriz de pesos nessa primeira camada. Quando eu multiplico essa matriz de pesos por esse x e somos com os bias, então cada um desses caras vai ter um bias aqui, né? Que também está representado por um vetor, eu tenho a saída de cada neurônio. Em cima dessa saída de cada neurônio, eu aplico uma função de ativação G1, saturador, né? Que pode ser entre 0 e 1, pode ser entre menos 1 e 1. Aqui existem várias formas. E eu posso escolher a função que eu quiser para esse G1. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com a loss function. Eu estou só calculando a saída do neurônio, né? Multiplicando pelos pesos e fazendo um saturador. Tá? Aí o resultado desse saturador é o H1. E o que é o H1? O H1 é a entrada para a próxima camada escondida. Então, se eu for olhar o que está sendo feito em termos matemáticos nessa segunda camada escondida, eu vou ter a entrada, que é a saída anterior, né? H1 aqui. Aí eu tenho a matriz de pesos aqui, ó, esses pesos todos aqui e tal, entra nessa matriz W2, tá? É todos contra todos, por isso que você vira uma matriz, né? E todos os neurônios aqui têm o seu bias. Tem bias aqui, tem bias aqui, que está encapsulado nesse vetorzinho B2. Faço essas operações e também passo por uma função de ativação. Também tem um saturador, que pode ser o mesmo que o G1 ou não. Tá? Então, não necessariamente G1, que é a função de ativação, né, o saturador ali, precisa ser igual ao G2. Tá? Eu posso escolher qualquer função de ativação que não tem problema nenhum. Tá? Óbvio que existem algumas recomendações, né, mas a princípio aqui nessa escolha da arquitetura eu tenho essa liberdade. E aí quando eu vou fazer o processamento da saída, que é pegar o H2, multiplicar pelos pesos da saída para gerar a saída final, né, eu vou gerar um Y aqui, um Y estimado, e aí em cima desse Y estimado é que eu vou calcular a loss. Então a loss function só entra aqui no final. Tá? Qualquer cálculo intermediário aqui não é feito cálculo da loss. O cálculo da loss ele é global após processar a rede do início até o final. Não sei se ficou mais claro, se deu para entender esse processamento matemático aí. Alguma dúvida aí, pessoal? Eric, ficou mais claro? Ah, sim, sim. Ficou tipo. Bom, sem querer enrolar, né? Mas será Pode que perguntar. primeiro as primeiras camadas será melhor se for, por exemplo, um sigmoides e a camada 2 lineares? Aí depende do tipo de estrutura que você está trabalhando, né? Então, em geral, as camadas intermediárias aqui, a gente usa sempre o mesmo, né? Então, a gente usa, para qualquer camada oculta, as mesmas funções de ativação. E essas funções de ativação das camadas intermediárias, né, das camadas ocultas, a gente usa, na grande maioria das vezes, esse tipo de função de ativação aqui chamada ReLU. Tá? Poderia ser sigmoide também, né? Pode usar sigmoide, não tem problema nenhum, né? Nas camadas intermediárias, em geral, é sigmoide, como a gente já viu antes lá, né? Aquela função sigmoidal. Tangente hiperbólica também até algum tempo atrás era usual, mas os modelos mais modernos de Deep Learning, por conta da profundidade, coisas relacionadas a próprio cálculo do gradiente no local ali, que eu não vou explicar aqui, mas né, só para justificar para vocês, acabou indo para um caminho mais de usar esse tipo de função de ativação aqui chamada ReLU, né, Rectified Linear Unit. Tá? Então, o que essa função de ativação tem? Ela basicamente faz uma operação, um max aqui, entre 0 e o valor. Se o valor for positivo, ele é o valor que ele vai para a saída.
Se ele for negativo, em geral ele satura em zero, né? Ou fica zero aqui, ou fica uma coisinha pequenininha, assim, né? Um valor residual, que aí chama essa leak relu aqui, né? Que aí tem um valor bem pequenininho que é aplicado para ele aqui, mas em geral é muito perto de zero, ou zero mesmo. Tá? Então, é esse tipo de função de ativação aqui que a gente coloca nesses neurônios. Se for positivo, continua, né? Se for negativo, corta em zero. Tá? Por que que se usa isso? Aí é uma questão mais prática, né? Observou-se ao longo dos anos aí que esse tipo de função de ativação para essas camadas aqui, né, que eu estou desenhando, né, que são as camadas ocultas, elas são, em geral, levam a um processo de treinamento mais estável e resultados de convergência melhores, né? Mas é prático, né? Não tem uma fundamentação teórica por trás, tá? Então, com relação ao miolo da rede neural, né? O miolo da rede neural, função de ativação, o G que a gente usa aqui, né? Esse G aqui, em geral, é essa função chamada ReLU. Tá? É a que funciona mais estável para vários casos. Deixei um linkzinho aqui para explicação, mais alguns detalhes dessas funções de ativação, né, caso vocês tenham interesse, dá mais uma olhada nisso aí. Mas o debate mais intenso em cima disso aqui começa a fugir de redes neurais e entrar num caminho mais de deep learning, por isso que eu não quero sombrear demais, tá? Porque daí já é outra história. Professor, Uhum. eu posso enxergar cada camada oculta, intermediária ali, como se fosse um hiperplano que eu estou tentando cortar o meu espaço, daí eu estou tentando encaixar a minha entrada em alguma das divisões para ficar bem separado? Eu posso pensar que são hiperplanos que vão se interceptando no espaço? Não é cada camada, cada neurônio é um hiperplano. Cada neurônio? Cada neurônio. Porque está aqui, ó. Cada neurônio desse é um WTX. Sim. Concorda comigo? Aham. Sim. Então, se ele é um WTX, significa que ele é um hiperplano definido pelo W aqui, né? Normal é ele. Então, cada neurônio é um hiperplano. Ah, tá. Beleza? Uhum. Uma outra forma de ver isso aqui, cara, deixa eu ver se eu... Acho que eu não botei, não. Mas deixa eu pegar aqui, ó. E a inicialização é completamente aleatória dos pesos. Aleatória com média zero, né? E variância unitária seguindo uma distribuição gaussiana. Em geral, essa aqui é a regra mais prática ali que se usa, tá? Tá. Mas também tem bastante assunto por trás disso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse livro aqui, ele tem uma coisa legal. Ô, professor, Pode boa falar, tarde. Gabriel aqui. Hein, pode falar. professor, o tanto de camadas que eu vou colocar ali, ele vai depender do tamanho do meu problema ou existe um cálculo que a gente faz para saber mais ou menos? Por Ah, exemplo, seria muito bom se esse cálculo existisse. não Não existe tem, não, diretamente, né? Não não, tem. não. Infelizmente, não. Ele vai sair o que mais na tentativa e erro? Claro que, tipo assim, se eu for resolver um problema, eu já vou buscar mais ou menos soluções para ver se existe, mas se eu fosse fazer na mão mesmo, eu teria que fazer o quê? Tentativa e erro? Cara, assim, ó, o procedimento padrão para qualquer escolha de hiperparâmetro em machine learning é grid search e validação cruzada, tá? Então, o que que você faz? Você vai dizer lá, eu posso selecionar quantas camadas e o número de neurônios em cada camada. Então, eu vou, sei lá, testar uma camada escondida, duas, três, quatro e cinco. Aí, eu também vou testar, sei lá, 5, 10, 15, 20, 25 neurônios em cada camada. E aí você vai fazer um grid search aqui, levando em conta um split com validação cruzada, igual eu expliquei lá na aula de validação cruzada, e aí você vai testando todas essas possibilidades aqui. Tá? E a validação cruzada, o resultado da validação cruzada é o que vai te nortear em relação à melhor escolha. Então, não é uma simples tentativa e erro, é uma tentativa e erro aí guiada, né? Guiada pelo grid search e a validação cruzada. Saquei, Beleza? professor. Uhum, valeu. Então, qualquer hiperparâmetro que você tenha que selecionar, o procedimento é esse.
tá? Eu ia explicar só aqui, ver se eu acho, cara, o esquema aqui para ficar mais fácil de ver. Cara, eu não sei se eu vou achar aqui uma maneira rápida de te explicar essa visualização aí. Acho que Professor, mas tá. então assim, embora estejam organizados em camadas, assim, os neurônios eles são completamente independentes entre si. Porque se cada um é um hiperplano, na verdade, lá no final das contas, eu quero separar meu espaço em 3 regiões. Esse Sim. caso aí que a gente está analisando, né? Tá vendo aí? Uhum. Aí cada neurônio vai ser um hiperplano, que Uhum. vai, né, definir uma divisão no meu espaço, mas embora eles estejam organizados em camadas, eles são independentes. É assim? Ou existe alguma... O fato de eu estar usando esse neurônio nessa camada, isso tem algum significado? Ou é independente? Não, assim, é a combinação deles que importa mais do que a ação individual deles, tá? Então, vamos supor, ó, eu vou tentar te explicar isso aqui usando essa figura, talvez seja mais fácil, para um problema de regressão ao invés de classificação, tá? Vamos supor que eu estou tentando fazer a regressão desses pontinhos que estão aqui, ó. Então, tem esse ponto, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Esse aqui é o meu dataset, e o modelo em azul é o quanto a minha rede neural está se ajustando àquela regressão ou não, tá? Eu posso enxergar isso aqui, ó, cada pedaço desse aqui como sendo um neurônio, concorda? Porque é um pedacinho linear ali, né? E aí eu Uhum. estou fazendo a combinação de vários desses pedacinhos lineares aqui em diferentes regiões, tá? Quando eu estou com os neurônios encaixados dessa maneira, veja que o meu modelo está passando exatamente em cima dos meus dados, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, vou ter que apagar esse cara aqui. Deixa eu voltar só para... O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu tenho a saída do meu neurônio 1, saída do meu neurônio 2 e saída do meu neurônio 3, que são sempre retas, planos ou hiperplanos, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou mexer no meu neurônio 1 lá, ó. Ó, quando eu mexo ele, eu estrago todo o meu resultado, né? Então, por mais que aquele neurônio ele tenha uma influência local, dependendo da combinação dessas coisas, eu posso propagar essa influência para os próximos neurônios, né? Então, alguns têm uma influência maior do que outros, mas de fato, o que acontece em um se propaga para todos os demais, principalmente dependendo de onde ele está, né? Porque essa influência pode ser levada adiante, né? Certo. Então, importa o fato de eu ter, por exemplo, eu não sei se esses são os termos corretos, mas eu ter poucas, imagina a mesma quantidade de neurônios, mas eu tenho pouca quantidade de camadas e camadas mais largas, né, mais gordas, Uhum. ou muito mais camadas, mas poucos neurônios. No limite, assim, um neurônio para cada camada. A forma como eles estão dispostos importa. Importa. Uhum. Só que, assim, é que geometricamente é difícil de enxergar, sabe? Mas porque se eles têm uma influência local e vão propagar, claro. Mas se eu faço uma influência paralela ou sequencial, a influência é a mesma, né? Dependendo da estrutura, sim. Dependendo da estrutura, pode ser exatamente a mesma. Se você quiser uma resposta mais completa para isso aqui, eu sugiro você assistir aqui a aula de Deep Learning aqui, ó. A semana 2 aqui, eu vou colocar ela aqui no chat. Então, o link é esse aqui. E aí, as aulas são as duas aulas dessa semana 2 aqui, aonde eu tento explicar essa interpretação geométrica, quando é parecido, quando não é, tentando fazer esse detalhamento que você está buscando entender, sabe? Isso não é trivial, tá? Tem um tempinho aí para digerir isso, assim, e algumas soluções são similares a outras, essa estrutura depende do encadeamento, existe uma simetria em algumas soluções, mas, enfim, só para te dizer assim, ó, a resposta mais completa está por ali, né?
E a resposta curta que eu poderia te dar para esse cenário é o seguinte, ó. Em geral, existe um negócio chamado teorema da aproximação universal. O que diz esse teorema? Que, em geral, a gente não precisa ter mais do que uma camada oculta. Uma única camada oculta com um número suficientemente grande de neurônios nessa camada oculta, ela tem uma prova teórica por trás disso, né? Demonstra que uma rede neural é capaz de aproximar qualquer função, né? Desde que esse número seja suficientemente grande. Isso, eventualmente, pode ser até infinito, né? Então, pode gerar uma camada oculta com infinitos neurônios. Mas, enfim, é uma coisa teórica isso, né? Então, existe essa relação, né? Que, eventualmente, a gente não precisa de várias camadas, precisa de uma bem sintonizada que ela vai resolver o problema. Na teoria mais recente de Deep Learning, o pessoal viu que, apesar desse fundamento teórico existir, na prática, funciona melhor quebrar em várias camadas, em vez de ter uma grande, né? Quebrar em várias e essas várias camadas serem concatenadas para tentar fazer a aproximação da função. Veja que, no fim das contas, tudo se resume a tentar aproximar uma função, né? Uma função de saída, seja ela para segmentar o espaço, fazer classificação, seja ela para ajustar os dados. Então, quando eu mexo nos neurônios aqui, né, de uma rede neural, quando eu estou treinando uma rede neural, eu estou tentando mexer nos parâmetros dos neurônios para tentar posicionar aquela função de acordo com aquilo que eu acho que é mais adequado para os meus dados, né? Então, né, enfim, estou tentando dar uma resposta curta aí, mas não é fácil, né, Thiago? Porque tem bastante conteúdo por trás aí, né? Não, sim, mas ajudou. Eu vou ver as aulas ali, mas aquele desenho ajudou, porque embora tenha um impacto, ele parece, né, nessa figura aí, nessa imagem, você mexe um neurônio, ele impacta muito localmente, mas ele impacta globalmente também, né? Apenas um neurônio. Exato. Porque ela é feed-forward, né? Então, existe uma influência, essa informação aqui, né? Ela se propaga para todo mundo, né? O que está acontecendo aqui, ele vai para cá, que vai para lá, e por aí vai, né? Então, essa influência global, ela existe sim, né? Eu vou colocar também no chat esse link das figuras aqui, para vocês darem uma brincada, né? Só para tentar entender mais ou menos como que seria, né? Essa influência de uma rede neural. Eu não estou fazendo a explicação por esse caminho, porque esse caminho ele começa a ir para uma estrada que está relacionada mais a Deep Learning do que Machine Learning, tá? Estou tentando, assim, dar uma ideia bem geral, inicial de redes neurais aqui, que, claro, alguma coisa vai ficar pendente, tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Isso do Deep Learning, pelo jeito, foi pela eficiência, será? Que é mais eficiente ter mais camadas? Não. Isso aí foi por uma outra questão, cara. Deixa eu ver se eu consigo te responder ela aqui. Ela tem a ver, né, o Deep Learning ele surgiu porque quando a gente aumenta o número de camadas, observou-se que quando você usa um tipo particular de camada, a gente está vendo um tipo de operação que é o WTX, né? Que é basicamente um produto vetorial ali, né, um produto interno, né, entre o vetor W e o X em cada neurônio, né? Quando você troca essa operação, não, perdão, vou manter ela. Se você usar uma rede desse tipo aqui, e você vai aumentando o número de camadas, em geral você não observa um incremento significativo no desempenho, tá? Aqui está a acurácia num dataset lá de imagens, lá, né? Você vai aumentando o número de camadas, aumentando o número de parâmetros, e meio que você não vê muita diferença no desempenho do teu modelo. Quando você muda o tipo de operação, ou seja, você, ao invés de usar um produto convencional como esse, usa uma operação como a convolução, não entrando muito no que significa convolução, mas para quem é da área de processamento de sinais, é a convolução entre dois sinais, a convolução que você faz para filtrar, por exemplo, um sinal ou uma imagem, né?
Quando você vai aumentando o número de camadas, o teu desempenho vai aumentando. Então, dependendo da característica de operação que você coloca na tua rede neural, o aumento da profundidade implica em um aumento do desempenho global. Então, é por isso que o Deep Learning entrou na jogada. Tá? Não que isso seja uma coisa nova, isso existe desde a década de 80 também. Tá? Só que esse negócio só conseguiu ser viável na prática, né, lá por 2012, 2013, quando o pessoal começou a conseguir rodar o treinamento desses modelos em GPU. Então, a GPU acelera esse processo de treinamento, então você pode usar modelos cada vez mais complexos, mais e mais complexos, com mais camadas, centenas até milhares de camadas, e aí você consegue aumentar o desempenho para qualquer tarefa, basicamente, que você tenha, seja ela de classificação, regressão, né, é meio geral. Tá? Então, meio que a resposta está por aí, tá, Eric? Não tem a ver com a eficiência ou uma questão computacional, tem a ver com desempenho, no fim das contas, tá? Beleza? Uhum. Sim, obrigado, professor. Então tá, eu falei da arquitetura, falei da escolha da arquitetura, falei da escolha de parâmetros, né, das camadas ocultas, falei que normalmente a gente usa ReLU ali como a função de ativação das camadas ocultas, e na camada de saída, né, quando eu estou na camada de saída aqui, dependendo do tipo de tarefa que eu estou trabalhando, eu uso diferentes tipos de função de ativação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com regressão, a minha saída é linear, ou seja, não tenho nenhuma função de ativação na saída. É justamente que eu quero prever um valor real inteiro ali. Então, se for regressão, é linear. Se for um problema de classificação binária, a gente, em geral, usa a sigmoide, né, ou essa função sigmoidal aqui, que a gente viu lá na Logistic Regression, para saturar entre 0 e 1 a saída para deixar binário. Né? Se for multiclasse, aí tem como se fosse uma generalização da sigmoide, né, para deixar com cara de probabilidade, né, então se eu tenho mais classes ali, eu tenho que fazer a soma da 1, né, aí tem essa softmax aqui, que é uma continha que a gente aplica em cima da saída da rede neural, para normalizar e ficar com cara de probabilidade, né? Sendo que a classe mais provável vai ser que tenha o maior valor de probabilidade aqui, né? Então, a gente usa a função de ativação softmax na saída. Né? Então, camada intermediária, ReLU, camada de saída, depende da tarefa, se for classificação multiclasse, softmax, binária é sigmoide, se for regressão é linear. Claro que eu estou sintetizando, tem muito mais papo que isso aqui, mas só para a gente tentar convergir aqui, esse que é o caminho. Tá? Em termos de arquitetura da rede neural. Depois eu vou mostrar como é que a gente define todas essas coisas lá no código, lá no meu exemplo. Tá? A gente também pode aplicar algumas regularizações aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse esqueminha aqui, que eu acho que é legal. Só para vocês terem uma ideia aqui deixar exatamente aquele mesmo ali, que daí eu já aproveito. Espero que ele abra aqui. Tá. Então, olha só. Tem uma rede neural aqui, ó, que tem essas duas entradas, tá? Então, são esses exemplos aqui, ó. Eu quero separar o azul do laranja, quero fazer essa classificação aqui, né? E tenho 4 neurônios na camada oculta, ou seja, eu tenho 4 possíveis separadores aqui, mais 2 na saída, porque são 2 classes, né? Então, eu quero deixar ele nesse esquema aqui de classificação. Vou treinar uma rede neural nesse formato, ó, posso escolher a função de ativação, ReLU, tangente hiperbólica,
né? Eu vou tentar rodar aqui só para a gente pegar um feeling desse negócio aqui, ó. Então, ele fez a separação, né? Fica bem quadradão aqui, né? Porque eu só tenho 4 neurônios, né? Na minha rede. Eu posso observar o que cada neurônio está fazendo, ó. A separação que cada neurônio aqui está gerando no meu modelo, ó. Veja que tem um cara aqui que, na verdade, não está fazendo muito, né? Aí tem os dois últimos lá, né? Que faz a separação. Um é complementar ao outro. Beleza. Poderia vir aqui e aumentar, ó, o número de neurônios. Vou botar 10, vou exagerar aqui, ou 8, que seja. Vou treinar essa rede e veja que ele fica um pouco mais suave, né? Claro, quanto mais neurônios eu tiver, maior vai ser a minha separação aqui, menos segmentos de reta vão aparecer evidentes, mais vai ficando suave a minha rede neural, né? Eu poderia também vir aqui, sei lá, e fazer um outro esquema aqui, colocar só um neurônio na camada intermediária, ó. Veja que com esse um neurônio aqui não tem muito o que fazer, né? Eu perco a minha possibilidade de quebrar em mais do que uma região do espaço, né? À medida que eu aumento para 2 aqui, ele já começa a ficar mais interessante, né? Ó, ele começa a conseguir alguma coisa, e quando eu subo para 3, parece que eu tenho um número ideal ali, ó. Ele consegue quebrar essas regiões do espaço ali e gerar essa separação. Isso tudo aqui não é uma visualização fácil, tá, pessoal? É aquele link que eu falei para vocês ali da aula, que eu coloquei no chat ali, eu explico um pouco melhor isso, mas, né, só para vocês pegarem o feeling da coisa aqui, tá? Eu vou também colocar esse link dessa rede neural aqui para vocês darem uma brincada, que às vezes é interessante para ter esse entendimento, né? Então, Thiago, veja que tem uma escolha aqui sutil, né? Eu posso ter mais neurônios do que eu preciso, posso ter menos. Aqui, claro, por ser um exemplo fácil, dá para visualizar isso tranquilamente. Uma coisa mais complexa, com várias features na entrada, várias camadas, a coisa começa a ficar mais difícil, né? Veja que se eu colocar, por exemplo, 2 camadas aqui, a solução que eu tenho, ele vai convergir, daqui a pouco ele consegue, ó. Se batendo um pouco ali, não consegue escapar aquele fechamento, ó, parece que ele está se batendo, né? Se de repente eu vier aqui, talvez aumentar esse cara aqui, ele já fica bem mais estável para encontrar a solução, né? O tamanho dos pesos aqui também está refletido, ó. Veja que quanto mais espesso, maior vai ser o valor daquele peso. Se eu aumentar bastante, ó, você vai ver que tem neurônios que são irrelevantes, ó, tem pesos bem menores do que outros, né? Também isso é um indicativo de que talvez aquele neurônio ali possa ser irrelevante. Mas, enfim, né? Isso aqui é só para vocês darem uma brincada e pensar, pegar o feeling aí da interpretação de uma rede neural. Não sei se ajudei ou compliquei mais a vida de vocês aí, mas, enfim. Perguntas aí, pessoal? Tá, então, rapidinho, só para fechar aqui, ó. A gente também pode fazer regularização numa rede neural, tá? Então, eu posso fazer igual a gente fez lá, regularização L2, L1, tal, tudo isso aí eu posso colocar numa rede neural. Por exemplo, se eu colocar a regularização L2, que é pegar a loss function e somar lá com um parâmetro de regularização a norma, né? A norma L2 dos pesos lá, né? Da rede neural toda, né? De todos os pesos. Quando eu aplico a regularização, os pesos ficam com valores menores e eu tendo a ter soluções mais suaves de separação, tá? Sem regularização, em geral, as transições são mais abruptas na rede neural aqui, né? Fica um pouco mais uns saltos ali na solução por conta dos valores dos pesos maiores, né? Então, regularização promove uma maior suavidade. Claro que isso aqui impacta também no overfitting, né? Existem outras formas de regularizar uma rede neural. Uma delas é fazer o early stopping, né? Então, você vai fazendo a minimização da loss e vai observando também a loss num conjunto de validação, né? Vindo da validação cruzada, tipo um holdout cross-validation, né? Que a gente viu anteriormente.
E aí tem uma dica meio prática, né, que se você está diminuindo a loss de treinamento, mas a loss de validação começa a aumentar, significa que talvez seja melhor parar de treinar, sei lá, por exemplo, aqui, né? Porque se você continuar, a tendência é você entrar em overfitting, tá? E aí fazer um early stopping, né? Parada antecipada aqui do treinamento, que eu já vou explicar como ele funciona, ajuda a dar essa reduzida, tá? Então, o early stopping também é uma técnica de regularização para uma rede neural, e também tem o dropout, né? O dropout também é bastante usual. O que a gente faz no dropout é ir lá e desligar alguns neurônios da rede neural. Então, a gente vai lá aleatoriamente durante o treinamento e desliga aquele neurônio, né? Então, tira ele fora e a gente força que aquela informação seja propagada por outros neurônios, e a gente vai alterando esse desligamento de forma aleatória, né? E aí, às vezes isso força com que neurônios que não estão sendo reforçados durante o treinamento passem a ter sejam forçados a serem ajustados, e aí vai melhorando, né? O valor dos pesos dos neurônios passa a ser mais uniforme, né? Então, esse esquema aqui também é meio padrão, assim. Isso aqui também ajuda a evitar overfitting, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é meio que para reduzir overfitting, né? Seja a regularização L2, o early stopping ou o dropout. Bom, feito isso, então, a gente está em condições de começar a treinar, né? Então, só vou voltar aqui no começo. Eu falei da loss function, falei da arquitetura, né? Como que a gente define as funções de ativação. Falei um pouquinho sobre também a regularização que a gente pode usar. Então, a gente está pronto para agora vir aqui e ver como que funciona o treinamento backpropagation de uma rede neural, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar o backpropagation para a segunda metade, porque ele é um pouquinho mais longo e tem algumas coisas um pouquinho mais chatas, eu prefiro fazer na sequência aqui, tá? Até esse ponto aí, gente, mais alguma pergunta? Não, professor, de boa.